bem? Espero que sim. E vamos lá, então, correção da página 37, exercício 5. Então, para saber a posição do ponto em relação à circunferência. Então, é a mesma circunferência e 4 pontos. Lá naquela aula gravada, então estava sendo sugerido um mecanismo. A distância, achar o centro da circunferência e depois calcular a distância do centro até o ponto para saber se era maior, menor que o raio. Mas esse mecanismo ele só é legal quando eu já tenho o centro separado, eu já tenho o raio, então daí eu vou direto fazer esse cálculo. Mas nesse caso, como ela está na forma geral, então a gente vai fazer de outro jeito, tá? Então, olha só, eu vou substituir o ponto aqui nos valores de x e y para ver se o ponto pertence à equação da circunferência, então se ele está na linha da circunferência, se ele é interior ou exterior. Então, se ele for interior, o valor dá menor que zero. Então, ele não alcança a posição. Então, olha só, eu tenho aqui o centro. Se ele for pertencente à equação da circunferência, ele vai zerar aqui. Se ele for interior, ele vai dar um valor menor. Então, se ele for interior, ele dá menor que zero. E se ele for exterior, ele dá maior que zero. E se ele der zero, é porque ele está na circunferência, tá? Então, a gente vai substituir essa primeira, ó, vai ficar assim. 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 3 vezes 3 mais 2 vezes 1 menos 3. Aí eu faço essa conta. Tá? Então vai ficar assim, ó, 9 mais 1 aqui, 10. Né? Só que como aqui já deu 9 e aqui menos 3 vezes 3, 9, então aqui já morreu. E 1, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 menos 3, 0. Então, esse daqui deu 0. Quer dizer que o ponto A pertence à circunferência lambda. Agora, nessa, colocando lá. 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 2 vezes menos 1, menos 3. Então, vamos lá. Isso aqui fica 4 mais 1, 5. Então, aqui eu já tenho 5. Aí, aqui, menos 6. Essa aqui, menos 2. E essa aqui, menos 3. Então, eu já tô vendo que não vai dar zero e vai dar negativo, né? Porque essa daqui, ó, 5 menos 6 aqui dá menos 1. Então, o total aqui vai dar menos 6, que é menor que zero. Então, o ponto B é interior à lambda, tá? Agora, o ponto C, que é menos 1 e 2. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4. Então, até aqui já deu 5. Depois, menos 3 vezes menos 1. Aqui ficou mais 3. Mais 2 vezes 2. Então, aqui ficou mais 4. Olha, então não tá zerando nada aqui, né? Só tá crescendo o valor. E aqui, menos 3, né? Que é esse. Então, olha, zerou o 3, ficou 9. 9 é maior que zero. Então, esse ponto C é exterior à lambda. Então, é 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes 3, mais 2 vezes menos 3, menos 3. Então, aqui 9 mais 9, 18. Menos 9 voltou para 9. E menos 6 com menos 3 dá menos 9. Então, zerou tudo. Então, já que é assim, o D pertence à circunferência lambda.
Vamos lá, então. No exercício 6, ele dá uma equação de circunferência e pede para calcular o K para que esse ponto P, K3, seja externo à circunferência. Então, para ele ser externo, eu tenho que forçar que, quando esse ponto for substituído, o resultado tem que ser maior que zero, para ele ser externo. Então, eu vou substituir todos os valores. Então, olha só, substituindo e já impondo que é maior que zero para ser externo, fica assim, k² mais 9 menos 2k menos 12 menos 21 maior que zero, que o cálculo está se encaminhando para a equação do segundo grau, né? Para a inequação maior que zero. Daí, voltando lá no primeiro ano, quando nós estudamos inequações, então, para resolver a inequação do segundo grau, eu começo assim. Então, vamos rever rapidamente. Eu tenho que pegar quais são os intervalos reais de valores de x que vão fazer essa conta ter um valor maior que zero. Então, como ela é positiva aqui, ela tem concavidade para cima e agora a gente calcula esses dois valores aqui, vão permitir a gente ver essa posição aqui. Então, olha só, aqui eu tenho valores positivos, aqui os negativos e aqui os positivos. Então, esses dois números aqui, que são os zeros da função, é que vão ser esses pontos de virada aqui do sinal, tá? Então, eu preciso achar esses dois pontos que são os zeros da função. Então, eu vou achar aqui, fazendo o delta. Olha, delta b² menos 4 vezes o a vezes o c. Então, ficou 4 mais 4 vezes o 24. Então, esse delta deu 100. E o K vai ser menos B, ficou 2, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o A. Então, aqui ficou 12 sobre 2, que é 6, e menos 8 sobre 2, que é menos 4. Quer dizer que aqui, olha, eu tenho um lugarzinho do menos 4 e aqui o 6. Conclusão. Qualquer valor que eu usar no lugar do K abaixo do menos 4 ou maior que 6, quando ele entrar aqui, ele vai fazer com que o ponto seja externo, tá? Então, a resposta aqui eu coloco assim, olha, o K pode ser menor que menos 4 ou o K pode ser maior que 6. E a letra B, a ideia é a mesma, só que aqui pede para que ele seja interno. Então, para ser interno, a gente vai colocar a inequação como menor que zero, substituindo esses valores. Então, aqui vai ficar, olha, 0² menos 4k menos 21, interno menor que zero. Então, esses aqui que tem zero já morreu. K² menos 4k menos 21 menor que zero. Beleza. Aí, vamos para o delta. B² aqui vai ficar 16 menos 4 vezes 1 vezes menos 21. Então, aqui dá 16 positivo, mais 4 vezes 21, 84. Então, esse delta deu 100.
E o K vai ser menos B, então fica 4, mais ou menos a raiz de 100, dividido por 2 vezes o A, que é aqui. Então, 14 sobre 2 é 7, 4 menos 10 é menos 6, sobre 2 dá menos 3. Então, lá na equação, agora, de novo, ó, eu tenho o menos 3, e o 7, concavidade é para cima. E aqui eu tenho aqueles mesmos sinais, ó, a parte que ficou para cima aqui, a parte que ficou para cima aqui, e aqui ficou negativo. Então, para onde que eu tenho que olhar? Olha, como eu quero menor que zero, a inequação, ela me apresenta as possibilidades. A parte onde fica maior que zero é essa, e a parte onde fica menor que zero é essa. Então, nesse caso, para mim, o que vai interessar é esse intervalo aqui. E aí, eu não falei isso na letra A, mas estou falando agora, o próprio menos 3 e o 7, eles não fazem parte da resposta, porque eles são os que zeram. Então, se o K for menos 3, se o K for 7, vai zerar e o ponto vai pertencer. Então, eu não quero que o ponto pertença, eu quero que ele seja interno. Então, eu não vou usar esses dois valores, por isso que a bolinha está aberta. Lá no outro também é bolinha aberta, tá? Então, aqui eu vou colocar o intervalo assim, ó, vai do menos 3 ao 7, o x está aqui no meio, né? No caso não é x, é k. O k entra no meio, menor, menor. Então, quer dizer que o k tem que ser um valor entre menos 3 e 7, desconsiderando o próprio menos 3 e o próprio 7. Beleza.